da nossa programação. Dia das Mães está chegando e aí você um dia vai presentear sua mamãe com esse kit lindo de beleza. É o Lily de O Boticário. Gente. Sabemos que a maternidade é um período no qual mães e filhos precisam ressignificar o papel um na vida do outro, além de ser um momento de constantes mudanças nas relações familiares. Por isso, essa data traz o momento ideal para retribuir todo esse amor e cuidado que envolve o maternar. Então, você que quer aí presentear, tá dando uma olhadinha nesse kit, presta atenção. Vai lá no direct do Instagram do Você em Dia, responda assim: por que sua mãe merece levar um kit de beleza, hein? A melhor resposta vai poder receber esse presente para dar à mamãe. É um kit maravilhoso. O resultado será na sexta-feira, dia 10, ao vivo, no programa aqui, tá? Então a gente quer saber dessa história, da sua resposta e vai ser muito bacana a gente te presentear. Eu Você em Dia, através da TV Atalaia, te dando esse super presente, tá bom? Kit completo para você. E olha só, presta atenção que o assunto tem tudo a ver com o segundo domingo de maio, que é o Dia das Mães. A relação entre mãe e filho é o primeiro laço da vida de uma criança. A união entre os dois começa antes mesmo do nascimento, né? E é levada para o resto da vida. Mas como ter uma relação saudável em diversas fases da vida, respeitando a liberdade, mas impondo limites, criando uma linha de comunicação direta e sincera? Para entender como construir esse laço de confiança no decorrer da vida, a gente está aqui recebendo a psicóloga Niara Gissá. Muito boa tarde. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa tarde, obrigada. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, né? Uma semana especial aí para as mamães e principalmente as de primeira viagem, né? Uhum. Qual é o primeiro passo para construir uma relação não conflituosa com o filho ou com a mãe? Primeiro, procurar entender aquele ser humaninho, né? Nem criança não vem com manual de instrução, né, de instrução. Cada criança é uma pessoa com características diferentes, com personalidade diferente. Sim. E cabe à mãe não só procurar entender o que aquela criança tem de potencialidade, quais são as fragilidades, mas também fomentar essa relação gostosa. Sim. Que é a maternidade. Desde criança mesmo, Desde criança. É tão importante que já durante a gestação, sim, a criança já consegue ter ali algumas ideias de qual é a voz da mãe, qual é a voz do pai também. Então, não é à toa que muitas das vezes a mãe fala, a criança chuta porque, né, ela reconhece. Fala, e a gente pode ver também vários vídeos na internet, sim, de bebês que estão chorando já recém-nascidos e a mãe fala e o bebê fica quietinho, porque ele consegue identificar a voz da mãe. Tá vendo, gente? É tudo muito importante, né? Porque esse relacionamento, ele precisa começar de uma forma saudável já de início, né? É importante isso, porque a mãe, ela tá gerando ali, né, o filho, e para isso ela tem que estar preparada. Primeiro ponto, né, a se discutir, acredito que é a mãe entender o papel que ela tem diante daquele ser. Exatamente. O vínculo de mãe e filho é tão importante que cabe justamente a essa relação, a criação não só das relações interpessoais que, sim, a criança vai ter na fase adulta, como também a forma de se posicionar, a forma de questionar. A criança está todo o tempo ali observando a mãe. Sim. E com ela aprendendo muitas das vezes através do comportamento que a mãe vem ensinando. Muitas das vezes a mãe ensina muito mais, sim, com o comportamento, às vezes, do que só com o falar. Não é à toa que a mãe é a principal responsável pela criação da inteligência emocional da criança. Aí. Gente, que importante ouvir isso, né? Quer dizer que quando a gente lida com inteligência emocional, a mãe tem um papel fundamental nisso. Exatamente. Porque cabe a ela não só procurar fazer com que a criança se expresse de forma adequada, falando com o que está sentindo, se posicione
por exemplo, uma criança pequena, o porquê não quer ir para determinado local, porque ela gosta ou não gosta de algo. Então, é a partir daí que ela vai aprendendo a posicionar-se também. E aí vem a escuta afetiva, né? O que seria essa escuta afetiva? Como colocá-la em prática? E então, uma das coisas principais desse vínculo, e como eu havia falado um pouco antes, como a mãe tem essa importância do desenvolvimento da inteligência emocional, essa escuta afetiva é justamente tratar com respeito aquilo que a criança tem demonstrado, né? Muitas das vezes a criança ela tem dificuldade de se expressar, dificuldade de falar o que está sentindo, mas a mãe, por conhecer a criança, por estar desenvolvendo muitas das vezes um vínculo de observar que a criança mudou o comportamento, que a criança está com falta de apetite ou está comendo um pouco mais, de repente está demonstrando um comportamento mais irritado, é exatamente aí que entra também a papel de escuta, né? Sim. Porque ela vai tentar facilitar esses processos para a criança. Não só de que ela se autoconheça, do autoconhecimento, mas também dessa relação externa com o mundo externo. É isso mesmo. E aí, com o passar do tempo, as demandas da vida, aí a gente, né, tem aquele momento em que quão importante é reservar um horário, né, um momento para pais e filhos, mesmo diante da vida corrida, da rotina. Existe um grande mito, muitas das vezes, nessa relação, que é, ao invés de tentar ter um tempo de qualidade com os filhos, às vezes as mães, até por uma culpa, um excesso de culpa de estar trabalhando, uma sobrecarga, tentam, na verdade, compensar. Então, ela não está presente muitas das vezes, porque ela precisa trabalhar, precisa manter-se e manter a criança. E aí ela acaba compensando isso muitas das vezes com objetos, com presentes, e a relação fica fragilizada. Porque é exatamente nesse momento de escuta, de tempo de qualidade, e assim, quando eu falo tempo de qualidade, muitas das vezes o que vem à mente é que a pessoa precisa dedicar um dia inteiro. Se possível, vai ser maravilhoso. Mas tempo de não qualidade, seja possível aproveitar o tempo. Exatamente. Eu só passo meia hora quando eu chego do trabalho. Desliga o celular, deixa o celular num lugar que não esteja no seu alcance, coloca no silencioso, senta, procura saber do seu filho como foi o dia, o que ele está sentindo. E muitas das vezes, principalmente quando a criança é muito pequena, a mãe pode perguntar: como foi seu dia? A criança fala: ótimo, bom. Mas procurar fazer perguntas criativas. O que teve de mais interessante no seu dia? O que você gostou do dia de hoje? O que foi chato? Então, assim, procurar fazer uma pergunta mais específica e não uma pergunta muito superficial, para a criança vá, de fato, soltando informações e que aí, de fato, possa vir estabelecer esse vínculo. Então, tempo de qualidade é qualquer tempo, desde que seja dedicado, de fato, à relação. Seja com a criança, seja com o adolescente, é o tempo de estar junto. Tema interessante, né, aí que foi dito, foi criança, adolescente. Quando criança a gente tem aquele cuidado, aquela responsabilidade, quando adolescente as dúvidas pairam até na cabeça das mães. Como lidar com a relação com o adolescente, né, com a relação saudável, principalmente quando está adolescente, que várias ideias ficam formando na cabecinha, aí também tem as influências, as descobertas, e aí essa relação às vezes acaba sendo conflituosa, né? Como melhorar essa relação com o adolescente? Primeiro de tudo, o adolescente ele também precisa ser respeitado, né? Muitas das vezes essa relação conflituosa é porque ele se sente incompreendido. Então, procurar entender o que aquele comportamento, muitas das vezes de rebeldia, está querendo dizer. Será que ele não está pedindo um pouco mais de atenção? Será que a atenção faltou um pouquinho lá, mas será que eu não posso corrigir isso agora? O que esse comportamento está querendo me dizer? Então, assim, respeitar e validar muitas das vezes o comportamento o sentimento do adolescente.
Sim. Porque, infelizmente, Jaqueline, muitos pais acreditam que por ser adolescente, por a única obrigação ser estudar, eles não têm sofrimento, e não é bem assim. Todo Verdade. ser humano tem um misto de sentimentos, eles sentem alegria, tristeza, preocupação. Não é porque ainda não pagam boletos, né, que eles não têm preocupação. Tem sim, e eles precisam ser, esses sentimentos precisam ser validados e compreendidos. Verdade. Então, uma boa conversa, muitas das vezes, pode ser um sinal. Pode ser o caminho. E aí, vamos lá chegar na fase adulta, né? Hoje a gente percebe que cada vez mais os filhos têm saído tardiamente da casa dos seus pais, né? E aí a relação fica um pouco pesada, tanto na responsabilidade, né, dos adultos, quanto dos pais de também compreender essa fase, né? E aí algumas mães, por exemplo, amam que o filho fique ali, que a filha fique ali. Outros ficam cobrando, né? E aí, quando é que vai casar, tal e tal, né? Vai namorar a vida toda ou não vai namorar? E aí, essa cobrança, ela é uma cobrança saudável ou ela deve ser algo muito natural? Que eles possam viver essa relação o máximo possível, né? Quando a gente pensa nessa cobrança específica, ela até um pouco assim polêmica. Por quê? Muitas das vezes o filho que sai tardiamente de casa, ou ele estava se dedicando a estudos e por alguma questão ele foi ficando mais tempo, ou algumas vezes acabou se desenvolvendo um laço de dependência emocional, né? Que faz muito parte da cultura brasileira, né? Essa questão de dependência emocional. Então, não é de uma hora para outra que a gente simplesmente vai dizer, olha, tá na hora de seguir sua vida, não é assim que funciona. Mas é importante que haja um incentivo para que esse adulto se descubra, entender o que está faltando e entender também o porquê desse peso nesse relacionamento, o que está pesando. Porque mesmo sendo filho, mesmo sendo adulto, existe algo que não está, se está pesado, existe algo que não está bom para as duas partes. Então isso pode ser corrigido, pode ser melhorado. Então o diálogo é uma peça fundamental. E principalmente no caso, né, das mães que acabam tendo o sentimento, vamos lá, mais de posse, né? Como se, olha, aqui sou eu que comando, né? Você está aqui em casa, né? Quando já está na fase adulta, e aí às vezes acaba nessa relação conflituosa a mãe falando, né? Aí cria um adulto que muitas vezes fica com ansiedade, né? Que não sabe se vai sair, se não vai sair. Quando sai fica aquela situação complicada. Como gerenciar conflitos numa situação como essa? Dos adultos em casa ou dos adultos que já pensam em sair, mas as mães ainda têm esse sentimento de posse? Então, muitas das vezes esse sentimento de posse, agora a gente vai voltar lá para o início da nossa conversa, quando você falou que muitas das vezes a mulher precisa estar pronta para dar esse passo. Só que nem sempre as coisas acontecem assim, né? Nem sempre está pronta. Às vezes ela vai precisar, digamos assim, se aprontar ao longo da trajetória, se preparar. Então, muitas das vezes, seja por um excesso de superproteção, ou até mesmo um medo de errar, medo que não dê certo, medo de errar na educação. Isso pode fazer com que a mãe acabe perdendo, de fato, a medida dos limites. Porque limite é uma coisa que precisa ser ali bem maneirado. Nem tanto, nem tão pouco. Verdade. Muito legal, né? Quero agradecer. Acho que foi uma oportunidade, né, de um bate-papo. Espero que as mamães que estão acompanhando e os filhos também, né, entendam aqui essa relação. A gente trouxe aqui uma psicóloga renomada, ela consegue realmente trazer aí, né, de uma forma simples, questões do dia a dia, que eu acredito que alguns de vocês que estão acompanhando a nossa programação devem ter passado em algum momento da vida, né? E aí eu quero agora agradecer mais uma vez a Niara, parabenizá-la pelo trabalho, né? E que ela possa deixar uma mensagem aí para todas as mamães que estão nos acompanhando. Essa orientação para mães e filhos é fundamental. Muito obrigada mais uma vez pelo convite.
Eu queria dizer a todas as mães que você é maravilhosa. Não se culpe, não se cobre demais. A maternidade, por vezes, é difícil, é árdua. Tem um lado delicioso, maravilhoso de estar num relacionamento com seu filho, talvez uma das pessoas mais importantes da sua vida, mas procure ter uma rede de apoio, se possível. Procure ter um tempo direcionado para você e peça ajuda. Ninguém é forte demais que em algum momento não precise de ajuda. E pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Então, cuide-se e feliz Dia das Mães. Que linda! Nossa, que mensagem, não é? Muito obrigada mais uma vez, tá? Sempre tá aqui nos trazendo temas importantes, né? E falando sobre essa relação é fundamental, né?